Bom, pessoal, hoje é dia 3 de setembro de 2025. Estamos aqui, eu acho que é o quinto Nepocast, se eu não me engano, né? E estamos aí. E o objetivo do Nepocast é levar, né, a gente aprofundar aí o que a gente tem discutido internamente na Bimodais para o lado de fora. E a gente trabalhou aí com a discussão. Primeiro, a gente falou da ciência da inovação, dentro da ciência da inovação, na inovação civilizacional, depois falamos da inovação grupal, depois da inovação pessoal, depois a gente começou a falar da casa do eu, né? E a gente, no último encontro, falou da sala 1, da casa do eu, não conseguiu passar para a sala 2. E a sala 1, a gente conversou, é quando a gente analisa quem é o Sapiens. É como se a gente dissesse assim, olha, antes da gente começar a pensar em projetos existenciais, em pensar no longo prazo, a gente tem que entender quem é o Sapiens, quebrar determinados paradigmas sobre o Sapiens que atrapalham a nossa vida. Então, por exemplo, ali uma coisa que a gente batalha muito, não existe o eu verdadeiro. O Sapiens tem um eu verdadeiro, é aquela ideia, né? O Sapiens tem uma caixinha guardada dentro de um túnel secreto, um tesouro secreto, que você vai abrir, vai cheirar e vai descobrir. Finalmente eu descobri quem eu sou, a minha verdadeira identidade e tal, papá. A gente diz, cara, isso não existe. O Sapiens ele é sempre um processo, ele é formatado, a gente faz um processo de reformatação, é tudo embolado, não existe essa caixinha secreta. Então, se você tem essa fantasia da caixinha secreta, você vai ficar ali ouvindo aquele cara que fala isso e você não vai conseguir chegar numa vida mais plena e melhor. Então, a gente discutiu tudo, as coisas da sala 1, né? Então, a gente aqui coloca, né? Botei, só para fazer um resumo, não existe um eu verdadeiro, nossa mente não é única, mas trimental, ou seja, a gente tem uma mente sensitiva, uma mente secundária operacional e uma mente terciária existencial, e a gente precisa aprender a lidar com elas. Somos uma energia que tem que trabalhar com esses três campos. Não somos imortais, não adianta você acreditar que... Você pode até acreditar que tem vida depois da morte, mas faz tudo que você pode fazer aqui e agora. Desenvolver individualidade não é um crime, né? É uma coisa que fortalece a sociedade, porque quanto mais você se individualiza, mais criativo você fica e mais você pode ajudar a sociedade a resolver problemas complexos, que a gente está cada vez mais complexos, e a gente fala, então, no final, que somos energia. Quando a gente morre, que o pessoal fala, a alma dele está indo embora, não é a alma que está indo embora, é a energia que você pode até apelidar. A sua energia de alma, não tem problema. Segundo, inclusive, o nosso pastor aqui, o pastor Fábio. Então, tudo isso a gente pode trabalhar e nessa ideia de somos energia. Então, a gente falou sobre isso no Nepocast passado, e agora nós vamos falar aqui na sala 2 do terceiro andar existencial, que são as escolhas existenciais do grupo. Aí, quando a gente vai falar da sala 2, eu acho que tem uma coisa interessante, que eu me lembro, isso eu só estou fazendo uma introdução, eu me lembro que eu fui para Belo Horizonte com um casal de primos, e a minha prima dizia, não, felicidade cada um tem a sua, não tem que discutir felicidade. Não tem o que discutir felicidade. Cada um tem o seu e fim de papo. Aí eu falei, olha, calma, existem coisas, e aí a gente está falando da sala 2, existem coisas que são gerais, que todos os sapiens vão enfrentar, independente de quem seja ele, e existem coisas, aí vamos para a sala 3, que aí, né, vai de cada um. Maria gosta de fazer crochê, João gosta de tirar fotografia, né? E Joana gosta de tocar violão. Então, cada um tem os seus
as suas vertentes, as suas vocações, etc, etc. Porém, a gente tem que ver o que é geral a todo mundo. E é o que a gente discute agora nas escolhas existentes gerais. E aí a Casa do Eu é interessante porque é um guia passo a passo, primeira sala, segunda sala, terceira sala, quarta sala. Então, a gente vai organizando para você poder fazer um curso, para fazer uma palestra, para poder estruturar qualquer coisa, a gente faz desse jeito. Então, é pouco por aí. Dona Tereza, o que a senhora me disse? Se apresenta aí e vamos falar um pouco aí da sala 2. Então, mais uma vez, né, sou Tereza Rodrigues, tenho meu projeto aí, Mãe Pixel, direcionado para educadores, família e principalmente os jovens desse novo momento, né? E o que a gente traz hoje aqui dentro do contexto, né, dessa ciência social da bimodal tem estruturado muito o meu trabalho. Tem me direcionado em vários campos, né, de pensamentos que, quando a gente fica aqui focado só no problema, a gente não enxerga o que tem no entorno. Então, assim, eu queria até começar me apresentando, claro, mas também já voltando para o Nepô, no contexto que a gente chama hoje desse ecossistema, né, humano. O que tem no nosso entorno que vai trazer esse bem-estar, né? Quais são quais são os contextos que vão envolver realmente o nosso eu, e agora o nosso eu com o outro, né? Para que a gente tenha realmente um ecossistema assim, sustentável para a gente viver da melhor forma, no contexto de felicidade, de sobrevivência e muitas outras coisas mais. Então, assim, como que a gente traria isso para dentro do contexto bimodal? Tá, beleza. Fábio, o que o senhor me diz? Grande Nepô, Tereza, mais uma vez, olá. Sou Fábio Mendes, sou estrategista digital, trabalho também com inteligências artificiais, que aqui a gente chama das TDNIs, né? O que eu tenho a comentar sobre as escolhas existenciais, sobre a Casa do Eu, resumindo o que você falou aqui, é que, como a gente terminou falando no último episódio, né? É o que dá a diretriz, é o que dá o caminho, é da onde emergem todas as nossas ações, nossas atividades, nossas decisões. Então, isso é fundamental, né? A realidade que a gente tem aqui, à nossa volta, ela emerge desse ponto, entre aspas, intangível, né? Isso é discutível, claro, o que é tangível e intangível, mas eu vou usar aqui dessa forma. Então, é do intangível, porque a gente não pode tocar uma definição no nível que a gente não enxerga, mas que reflete em todas as nossas decisões e que vai tangibilizando em resultados na nossa vida. Então, tanto como a gente enxerga a vida, como a gente interage com a nossa vida, partem desse lugar, que são as nossas decisões existenciais, princípios, tudo aquilo que está no nosso interior, ali no nosso core. Então, isso, para mim, é um assunto de fundamental importância para o bem viver do humano individualmente e como civilização. Então, obrigado aí, Tereza e Fábio, pela presença, pela participação. Então, o que eu queria já respondendo aí a Tereza, e eu até vou botar aqui um tema de um artigo que eu vou escrever, provocado aí pela pergunta da Tereza, que eu diria que é o seguinte: a principal confusão que a gente tem sobre a espécie humana. Eu fiz um artigo essa semana comentando que as pessoas, né, começam a atribuir. Era um artigo sobre não sei se chegou. Eu acho que ainda não está publicado, Tereza. Você vai gostar, porque tem o tema da educação. E aí o pessoal falando sobre o celular. É o artigo sobre zumbilismo digital. Esse artigo vai sair agora.
amanhã. E aí, quando eu falo do zumbirismo digital, as pessoas falam assim, depois que chegou o celular, as pessoas estão muito solitárias. Né? O celular trouxe a solidão para o mundo. Aí eu também coloquei como tema de um outro artigo, que é assim, a gente cria uma síndrome, que é a síndrome do passado maravilhoso. O passado era maravilhoso e a gente finge que o passado era maravilhoso, esquece tudo o que acontecia no passado, porque a gente está resistindo ao futuro. Então, cria uma utopia passada. Não é uma utopia futura, é a utopia do passado. Vamos esquecer, e aí que vem o tema, né, que seria desse futuro artigo, vamos esquecer que o ser humano, graças aos nossos esforços, aos paradigmas melhores, às tecnologias melhores, aos grandes inovadores do passado, graças a tudo isso, a tudo que foi inventado, vamos agradecer a todos eles, nós estamos dando oportunidade, a gente já falou isso no outro, a gente está dando uma oportunidade de 8 bilhões de pessoas terem uma vida. Não existe nada mais importante para um cidadão que receber o dom da vida. E hoje, pela primeira vez, a gente está conseguindo fazer isso para 8 bilhões de pessoas. Só que isso tem um boleto. Então, o que a galera quer? Eu quero que todo mundo seja feliz, eu quero que todo mundo seja maravilhoso, eu quero que todo mundo... Aí você diz, cara, estamos entregando 8 bilhões de vidas. Mas eu não quero pagar boleto. Não, não vem boleto. Não pode ter boleto. Eu não quero crescer cidade. Aqui em Teresópolis está crescendo. Está surgindo prédio para tudo que é lado. E todo mundo, a cidade está... Querido, as pessoas estão fugindo do Rio de Janeiro, vindo para cá. É normal, por causa do trabalho à distância. A cidade está crescendo. É bom, gente nova, e as pessoas estão resistindo ao novo. Não querem saber das pessoas novas, né? Ninguém está sendo integrado aqui na sociedade daqui, etc. Tal, papá. E é isso que acontece, Tereza. A gente ignora a questão da complexidade demográfica. Este é a principal confusão sobre a espécie humana. Nós ignoramos que nossa espécie vive a complexidade demográfica progressiva. Então, e aí, você saindo de uma cidade pequena, indo para uma cidade grande, você aumenta o afastamento das pessoas, é óbvio. Não foi o celular que criou São Paulo. Não foi o celular que tirou o Rio de Janeiro na minha época que eu vivia, que não tinha grade nos prédios, não tinha porteiro eletrônico, para criar tudo isso. Eu ia para a escola de pastinha, sozinho com 5, 6 anos de idade, em 1960, na década de 60. 66, 67, 68. Quem é que vai deixar o filho com 5, 6 anos andar pelas ruas do Rio de Janeiro sozinho? Ninguém é maluco. Então, a complexidade demográfica progressiva traz o benefício de dar vida a 8 bilhões de pessoas, mas traz os boletos. É isso tudo que a gente está discutindo aqui, e é por causa disso que a gente está pensando e trabalhando aqui na Casa do Eu. É um antibiótico, uma vacina para ajudar as pessoas a lidar com mais complexidade. Vamos conseguir resolver todos os problemas da sociedade humana? Não. Os problemas vão se acumulando, vão sendo criados e a gente vai gerenciando os problemas.
A nossa cabeça, a nossa formação, a nossa escola, a nossa sociedade, ela não foi criada, o nosso modelo de cooperação não foi criado para essa complexidade. E este é o objetivo da revolução midiática que a gente está vivendo, que é iniciar a jornada de tornar a vida das pessoas um pouco melhor. Mas isso não significa que a gente está indo para um paraíso na Terra. Não existe paraíso na Terra. O que a gente tem que procurar é viver um pouco melhor. É a questão da sustentabilidade. Viver um pouco melhor. Eu diria que a gente, agora, nessa nova era, com as ferramentas que a gente tem, a gente vai viver bem mais melhor. Bem mais melhor. Desse jeito que eu estou falando. Bem mais melhor. Mas temos que entender que mais gente, mais boleto. Ponto. Não tem como fugir disso. O que a senhora acha, dona Tereza? Então, até me lembrei de um livro, né, até que você já estudou, comentou aqui na escola, que é o Otimista Racional. Né? Ele traz na introdução justamente sobre isso, né? Esse romantismo, né? O romantizar o passado como se isso fosse realmente algo assim, né? Porque assim, até os filmes, vamos dizer, os filmes eles mostram, né? O cara ali na casinha, perto da lareira, ou perto do fogão a lenha. Então, nesse livro, ele traz exatamente isso. O cara está ali, chega do trabalho, a mulher está esperando em casa, ele acende a lamparina, vai ler, né, ler a Bíblia do lado do filho e tal, e o bebê está chorando, estão lá, no mínimo 4, 5 filhos, né? E o filho mais velho conseguiu lá pegar uma rolinha, uma pombinha, sei lá, e trouxe para o jantar. Então, assim, a gente vai romantizando esse passado, essa vida humilde no campo, sem enxergar realmente os boletos dessa época também, né? Tiveram os boletos, né? E no próprio livro ele vai trazendo isso, o autor, depois ele vai desconstruindo isso. Que a mais velha teve que casar com um cara mais próximo, era o vizinho que tinha, o cara era um cara bêbado, batia nessa menina, mas era essa oportunidade. 2 dos filhos morreram de varíola, o outro morreu de não sei o quê. E aquela família foi se desmantelando ali, e a gente não enxerga isso aí. E quanta tecnologia chegou para ajudar que mais pessoas venham ter qualidade de vida, possam se deslocar com mais facilidade, e realmente vai enfrentando a complexidade de cada período histórico, né? Com a evolução dessa tecnologia. Então, assim, a gente precisa enxergar isso aí, né? Uma forma que você fala que eu acho bem legal, de que é subir lá no topo da onda, e enxergar o entorno, e entender realmente o ciclo dessa história, para depois a gente sair por aí falando as coisas com menos inverdades, não vamos falar nem que são verdades, não verdades provisórias, como nós chamamos aqui na escola. O nome do livro é o Otimista Racional e o autor é o Matt Ridley. Fala, doutor Fábio. Em total consonância aí com Tereza e com você também, eu acho que existe, como você muito bem fala, muito mimimi, né, sem querer ser polêmico. Mas as pessoas muitas vezes falam assim, a sociedade, ou o governo, ou um terceiro, né, seja quem for, é o problema, e eu acho que poderia ser assim, as pessoas poderiam fazer desse jeito, ou se todo mundo fosse legal, ou se todo mundo fosse legal, tudo bem, mas se todo mundo colaborasse de X maneira, ou se a comunidade fosse... Gente, eu acho que é muita presunção querer dizer como que a civilização, que são bilhões de pessoas, deveria se comportar. Você acha que é isso? Mas, na prática, será que seria isso? E nos experimentos sociais das diversas sortes que existiram, você pode ter indícios se o que você está falando faz sentido ou não. Né? E eu estou falando isso em diversas formas da comunidade se organizar. O que eu quero dizer com isso é que, claro que a gente pode tentar ter ideias, influenciar,
Mas o resultado das coisas, a realidade resultante, ela vai vir do confronto, né, da coatuação de muitas pessoas, de muitas forças. Então, o que chegou até aqui hoje foi o resultado dessa dialética, sabe? E aí fica falando, poderia ser assim, como se você tivesse a resposta, como se realmente o que você está falando fosse melhorar muito o mundo e fosse ser perfeito. E às vezes, do jeito que você está falando, poderia ser 1000 vezes pior. Você não sabe, porque você não consegue avaliar o comportamento humano, as diversas variáveis que estariam envolvidas dessa forma de vida que você está dizendo, com base nesse princípio que você está falando. Então, acho que a gente tem que ter mais humildade e olhar e agradecer, né, à humanidade, a todos que trabalharam, a tudo que chegou até aqui, com todas as dificuldades, com todos os problemas, mas é o que é, gente. É o resultado do que os seres humanos vieram fazendo, cada um na sua forma. Teve alguma pessoa que há 100 anos atrás falou igual você. Poxa, a sociedade poderia ser assim, né? E hoje, com certeza, está bem diferente do que essa pessoa falou, enfim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é olhar para o que a gente tem, agradecer, fazer o nosso melhor, né? Eu acho que, como a Teresa falou, a história ela vai se revelando em camadas. Então a gente vê os novos desafios que estão nessa camada e a gente, como sendo dessa geração de agora, a gente tenta resolver esses problemas da melhor forma possível, né? E a tecnologia ela está intrínseca à nossa existência e ela é muito que ajuda a gente a superar os problemas de cada camada social. A gente pode tentar prever tendências, né, e ver algumas leis que regem o movimento civilizacional, como, por exemplo, a descentralização, e eu acredito muito que essa é uma lei muito forte, né, um movimento muito forte social, mas existem tantas outras que elas vão se manifestar, às vezes não era uma lei, então você tem que ir desenvolvendo, pesquisando e se aprofundando para ver o que faz sentido e o que não faz, e trabalhar com o que tem. Até para a gente fechar isso aí, de vez em quando, em alguns momentos que eu tenho oportunidade de falar com um público maior, eu sempre coloco isso, né? Esse é um momento da gente realmente agradecer. É a primeira vez que a gente consegue, no mesmo espaço-tempo, encontrar tantas gerações, né? Do bisavô ao tataraneto. Então, estamos aqui. E como a gente vai viver dentro desse conflito de vivências, tecnologias de cada era, formatação de vida, valores de vida, e não vamos viver conflitos. Então, essa complexidade que a gente está enxergando, né, enquanto estudiosos aí dessa ciência social, ela nos traz realmente um alívio, eu acredito. É um alívio de entender que são ciclos que cada geração passa por seus conflitos também, por suas complexidades, mas que a gente está num avanço, e a gente deveria estar agradecendo tudo isso, né? De ter hoje a possibilidade de estarmos todos juntos vivendo o mesmo tempo e espaço, né? Então, isso é grandioso. E uma outra coisa que eu falo, até voltado aí para essa área do Fábio, né? Quando eles me perguntam, eu sempre coloco isso aí. A IA, ela só existe porque os nossos avós, tataravós, escreveram, deixaram coisas escritas. Então, ela não tira do nada, ela tira dessas memórias que foram ficando aí, né, impressas em livros e tal. Então, é o que a gente coloca, se a gente quiser saber algo daqui a 2000 anos à frente, ela não sabe nem depois de amanhã, né? Mas para trás ela vai conseguir fazer isso, por quê? Porque tem histórias contadas que a gente não está dando valor. Então, são essas histórias contadas que vão fluir dentro dessas memórias da IA hoje. Então, isso não sai do nada, como as pessoas ficam temerosas com isso. Sai do próprio humano. É a nossa inteligência que abastece as IAs. Então, se a gente olhar por aí, a gente fica mais fácil. Tem uma coisa aí que eu acho que é interessante, e aí eu vou também fazer um artigo que eu conversando aí com o Andrei na mentoria de ontem, que toda tecnologia ela tapa um buraco e cria outro. E isso não está claro para as pessoas. Uhum. A máquina de lavar roupa,
resolveu o problema e tapou o buraco das lavadeiras, e olha a quantidade de empregos que surgiu a partir da máquina de lavar. Manutenção, indústria da máquina de lavar, reposição de peças, uma coisa gigante, né? Os produtos para serem usados na máquina de lavar, porque aumentou muito o número de pessoas que lavam roupa, porque é mais gente, mais rápido. As lavanderias autônomas que também foram criadas. Então, tem uma série. Então, a gente tem que sempre ver o buraco. Toda tecnologia, ela traz um buraco, ela tapa um buraco e abre outro. Então, quando as pessoas estão com medo de perder o emprego, vão procurar o novo buraco, que é lá que vai ter emprego. Né? Então, isso é uma característica e tal. E mesma coisa, toda tecnologia vem resolver um problema e cria problema. O carro resolveu o problema da mobilidade, mas quantas pessoas morrem por ano com acidentes automobilísticos? Aí você vai dizer, vamos parar com os carros? Não. Você fica procurando formas de reduzir os acidentes. Mas é a escalada, é aquela coisa. A gente problema que vem, problema que vai, problema que vem, problema que vai. É assim que caminha a humanidade. E entrar no reclamismo de só olhar para as coisas ruins é ótimo, porque você não se responsabiliza por nada. Você sai reclamando de tudo, tudo é ruim. Tem um amigo meu aqui que eu brinco com ele assim, eu falei, pô, você ainda não disse hoje que o Brasil não tem mais jeito, que a humanidade não tem mais jeito. Estou sentindo falta de você dizer isso. Que aí ele vem falar, o mundo não tem mais jeito, a humanidade não tem mais jeito, o Brasil não tem mais jeito. A fantasia, então tudo bem. Então, se não tem jeito, eu não preciso fazer nada. Deixa o barco rolar, porque vai todo mundo pular da ponte, então eu só fico esperando o pessoal pular da ponte. Então, a gente está aqui construindo a Casa do Eu, né, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ponto. Agora vamos entrar, então, na sala 2 do terceiro andar. A Casa do Eu são 3 salas, sensitiva, operacional e existencial. Sala existencial tem a sala 1, que é quebrando os paradigmas mais fracos sobre o Sapiens, que a gente falou no podcast passado, no Nepocast passado, e agora a gente vai falar das escolhas existenciais. Então, o que acontece? Galera, querendo ou não, você não é um passarinho, você não é um cachorrinho e você não é um gatinho. Você não é um leãozinho nem um macaquinho. Desculpe dizer isso para você, que está ouvindo a gente aqui, mas você não é. Você é um sapiens. E o sapiens, o que tem um sapiens de diferente de um passarinho, é que o passarinho, ele não pensa como ele pensa. Ele não cria nada. Ele é instintivo. Ele segue o instinto que vem de pai para filho, de mãe para filho, que vai se passando. É um DNA instintivo. A gente tem a capacidade de se recriar, de se reinventar, de fazer coisas que os nossos pais não faziam, que os nossos avós não faziam, né? E fazer coisas que a gente fazia quando era mais jovem, que deixou de fazer quando era mais para frente. Então, ser sapiens é ter consciência do pensamento. Ser sapiens é repensar o pensamento. Quebrando a ideia do Descartes. Penso, logo existo. Repenso, logo sou sapiens. Então, o que acontece? Quando a gente vem para cá, nós temos a primeira divisão, que está na sala 2, é o seguinte: querido, você vai ter uma vida em relação à sua jornada humana. Você vai ter mais consciência ou menos consciência da sua jornada? Você vai tomar a pílula azul do Zeca Pagodinho. O filme Matrix está errado. Aquela mãozinha que está segurando a pílula azul não é do Morpheus, é do Zeca Pagodinho. Aquela mãozinha que está segurando a pílula azul não é do Morpheus, é do Zeca Pagodinho. Deixa a vida te levar. Deixa a Matrix. Acredita em Matrix. Acredita nas coisas que te falaram. Está aqui a pílulazinha azul, toma e vai embora. Então, a primeira decisão que a gente tem que tomar é: você vai ter consciência, vai fazer uma escolha existencial, vai refletir sobre a sua jornada,
Ou você vai ficar, como eu vejo muita gente aqui, sentado num barzinho, fumando cigarro, tomando uma cerveja e olhando para os passarinhos. Primeira decisão da sala 2. Aí você diz, não, eu quero ter mais consciência sobre a minha jornada. Eu não quero pegar a pílula azul do Zeca Pagodinho. Eu quero tomar a pílula vermelha dos grandes pensadores da história. Eu quero sair de Matrix. Eu não quero ficar naquele nódulo e todo mundo chupando a minha energia. Eu quero ter controle sobre a minha vida. Aí, beleza. Então, você escolheu uma vida mais consciente, show de bola. Aí, naquele momento que você toma a vida mais consciente, você vai... Então, essa é a primeira encruzilhada. Tomou a pílula vermelha. Entrou na estrada. Aí, você vai para uma bifurcação. Aí, nessa bifurcação, você vai ter que você pode, de maneira consciente, dizer o seguinte, que é o que faz os niilistas. Querido, vou falar uma coisa para você. Eu vou morrer, estou nem aí para nada, vou embora. É consciente. Ele fez um estudo, chegou na consciência de que a vida dele vai acabar, não quer saber, e aí ele vai para a vida sobrevivente. O negócio é, quer saber, é beber, é cheirar, é fumar, é transar, é jogar, e vamos embora. E acabou. Então, nessa bifurcação, você tem a escolha sobrevivente. Depois você tem a escolha instagrante, que é um pouco diferente, que você fala, eu quero, aqui na vizinhança, ter o melhor carro para todo mundo passar por mim e dizer, que carro bacana que esse cara tem. Eu vou comprar uma bolsa que eu vou pagar em 12 vezes e eu vou ficar apertado, eu não vou comer coisas, mas eu vou andar com aquela bolsa que eu quero ver o que aquela mulherada vai falar dessa minha bolsa que eu comprei. Esse é o instagrante. A pessoa preocupada com coisas e com o olhar dos outros. A pessoa pode escolher isso também de maneira consciente. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor bolsa, o melhor celular, e acabou. A minha vida é sacanear todo mundo, porque todo mundo vai me olhar e vai ficar com inveja de mim. Eu sou um produtor de inveja. Eu quero que todo mundo sinta inveja de mim. Esse é o instagrante. E, por fim, a terceira escolha que a gente diz que a gente tem que fazer na sala 2 do terceiro andar é a escolha missionária. Que, na nossa opinião, na opinião dos estoicos, na opinião do Nietzsche, na opinião do pessoal japonês que criou o Ikigai, é a escolha existencial que dá mais resultados positivos. Você vai procurar desenvolver a sua capacidade, os seus potenciais singulares. E aí eu não vou deixar de fazer, né? Eu vou ler aqui a frase que abre o livro, que é a frase que eu acho maravilhosa, do Philippe Magloire. Então, a frase dele, ele diz o seguinte, deixa eu pegar aqui bem no início. Agora me atrapalhei. Você é o único você... Vou pegar a frase dele aqui, estou chutando a frase dele aqui. Você é o único você... Presta atenção na frase. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. Philippe Magloire. Você é o único você que existirá em toda a história do mundo. A pergunta que a gente pode fazer a partir dessa frase é o seguinte: o que você vai fazer com você? O que você vai fazer com aquilo que só você tem? Que você poderia estar oferecendo para a sociedade, melhorando a sua vida e dos outros, que você simplesmente resolveu não colocar para rodar. Então, a sala 2 do segundo andar é uma sala em que a gente diz: todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. E a gente precisa fazer essas escolhas. Repetindo: escolha
existencial sobrevivente, deixa o Zeca Pagodinho me levar, a vida me levar, vou Zeca pagodar. Instagrante, deixa as coisas e o olhar do outro me levar, ou missionária potencialista, deixa o meu potencial singular, o meu olhar de dentro para fora, o meu bom TRC, bom humor, otimismo, motivação, tranquilidade, resiliência e criatividade, ser o guia, a minha métrica. Porque tudo que a gente está discutindo é métrica. A métrica do sobrevivente é prazer de curto prazo o tempo todo. A métrica do Instagrante é coisas e aplausos dos outros, seguidores, BBB. E a métrica do missionário é o bom TRC. Acordei de manhã, estou com bom humor, motivação, otimismo, tranquilidade, resiliência e criatividade, a minha vida está bem. Ah, mas você não tem aquela bolsa. Não tenho, né? Você não tem aquele carro. Chato, né? Mas o meu bom TRC está lá em cima. É isso que importa. Tereza, o que a senhora comenta aí? Então, assim, é uma reflexão profunda demais da conta que a gente tem que trazer realmente para a sociedade, né? Não é uma coisa simples. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa verdade, vamos dizer assim, a gente sabe para que trilha a gente quer seguir e tal, por outro lado, a gente vê uma sociedade totalmente instagrante, entendeu? Vendendo isto como se fosse a melhor forma de viver hoje, na atualidade. Sobrevivente e instagrante, né? Tem exatamente, os dois, principalmente os dois. E isso a gente percebe enquanto, vamos colocar, analistas, né, desse momento histórico, de o quanto a humanidade adoeceu a partir dele. Tanto dos deixa a vida me levar, quanto dos instagrantes, né? Então, com essa doença hoje emocional, está chegando cada vez mais perto do eu, justamente por isso. Porque nem se consegue levar essa vida, deixa a vida me levar, a gente não consegue, porque todo mundo tem, sim, que sobreviver, tem cobrança social, que é aquela ali, pelo menos, no mínimo, essa pessoa tem um pai, um filho, alguém que vai cobrar isso dele, e ele vai deixando a vida levar. Ah, mas eu não estou nem aí e tal. Tá, porque se essa pessoa chegar no fundo do poço, vai ter pessoas no entorno que vão sair machucadas juntos. Então, é a gente entender que nós, né, esse eu que é verdadeiro, né, esse eu que existe, o único, né, vamos dizer assim, o único eu, ele é importante socialmente. E quando eu deixo esse meu eu não participar dessa sociedade com uma estrutura emocional, intelectual, eu estou deixando algum ponto na sociedade faltando. Eu acredito muito nisso, de que a gente precisa realmente fazer esse intermédio, entendeu? Mostrar nosso trabalho, nós aqui estamos também, nós vamos lá no Instagram, colocamos nosso trabalho e tal, a gente quer que as pessoas curtam e tal, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que não acreditam que existe uma vida mais saudável emocionalmente sem obter coisas, né? Sem se preocupar com a sociedade que está no entorno dessa vida que não é própria. A gente não tem uma vida própria. Por mais que a gente esteja naquela questão que você disse, né? A gente se cuidar na nossa individualidade, nós sabemos que nós não podemos ser individualistas. Nós precisamos enxergar que, de alguma forma, algo que nós possamos fazer pode mudar, sim, e tornar, sim, esse espaço que nós vivemos melhor. Então, como que a gente vai fazer isso? Enxergando isso aí, enxergando que complexidade existe, que desafios existem, que isto é da humanidade, e toda vez que mudar aí, né, o que a gente falou, toda vez que mudar a mídia, toda vez que mudar a tecnologia, vai surgir novos espaços, né, que
você acabou de chamar agora de buracos, né, Nepo? Vai surgir esses novos buracos, e nós estamos preparados para ir lá nesse buraco olhar como que eu vou caber, né? Que falta eu faço dentro desse buraco, dessa sociedade que surge depois dessa tecnologia? Então, como que eu posso participar disso com a minha vocação, com a minha, né? Antes a gente falava sobre isso, né? A pessoa tem vocação e tal, e no momento passado o Fábio até colocou, né, sobre os talentos, né, e tal, que é verdade, a gente tem isso aí, todos nós temos de alguma forma, e se a gente não usa isso aí para o bem da humanidade, nós vamos sair daqui frustrados, nós vamos deixar aqui essa vida passando sem trazer sentido. E o que a gente está buscando aqui dentro dessa ciência social é dar sentido a esse eu, para a gente realmente, assim, não é ser mais feliz por ser feliz, é realmente ser trazer um contexto de felicidade que seja mais social. Fala, Fábio. Muito, muito legal, Teresa, o que você falou aí, né? E, enfim, conectando aí com o que você falou, com o que o Nepo falou, me veio um insight enquanto vocês falavam, eu falei, poxa, que sorte estar aqui conversando sobre isso e ter uma noção desse conhecimento que a gente está compartilhando aqui e, ao mesmo tempo, nos enriquecendo, né, nessa discussão. Por que é uma sorte? Porque surgiram aqui, dentre várias, né, então a gente tem que limitar, senão a gente se fala a mais, mas duas regras muito básicas que surgem quando a gente chega numa análise desse tipo, né, e eu vejo como que isso é valioso para a gente se orientar na sociedade. Então, do que eu estou falando? Cara, você entender primeiro que as métricas de felicidade, tem gente que nem vê isso, que tem métricas de felicidade. O que é isso? Então, ela está andando e fala, é só isso, só existe isso. Então, a primeira coisa que eu falo para você aqui, eu vou te alertar, cuidado que você pode estar tomando a pílula vermelha nesse exato momento com a gente aqui. Depois não tem volta. Então, fique alerta, porque isso pode mudar a sua vida se você prestar atenção e refletir sobre isso, sobre o que a gente está falando aqui. Entenda, não existe só uma forma de felicidade, amigo, amiga. Então, questione as suas métricas de felicidade para começo de conversa. Será que isso que eu acho que é felicidade, essa métrica, que é o olhar do outro me elogiando, ou seja lá o que for, é uma métrica realmente eficaz para eu realmente ser feliz? Sustentável. Sustentável, né? Então, o que eu chamo de felicidade, eu já refleti sobre isso. Então, eu acho que você começar a refletir sobre suas métricas, você vai conseguir primeiro conceituar melhor o que é felicidade para você, para começo de conversa. Quando você conseguir botar isso no papel, aí você tem que avaliar se aquelas métricas fazem sentido para você. Se não fizerem, tiver na dúvida e não achar no Google, claro que você pesquisando, você vai encontrar várias referências, vários outros como é que a gente chama? Renascentistas, né? Estão por aí falando sobre isso. Mas se você quiser, vem aqui para Bimodais, que a gente tem algumas teses, algumas teorias que são fundamentadas pelo nosso curador Nepo, que dão uma orientação muito interessante, que são métricas internas, que te ajudam a ter mais clareza na felicidade sustentável, como bem colocou Nepo. E essas métricas, é engraçado, porque cada pessoa nasce com as suas próprias. Isso que é o mais curioso. O que eu gosto, o que me traz uma alegria profunda e os meus talentos, tem indicadores químicos dentro de mim que falam sobre isso. Isso que é o mais louco. Tá entendendo? Então, de onde que veio isso? Né? Enfim, fica aí aberta essa reflexão de onde que vieram esses indicadores em todos os seres humanos para mostrar mais ou menos ali para onde que você deveria caminhar. Seu coração está te falando, sua química está te apontando para aqui. E aí entra um risco que a gente tem que trabalhar, e a gente precisa de orientação, de um mentor, de um padrinho para ajudar a gente a caminhar nesse mundo, que é não confundir um prazer efêmero com um prazer mais profundo, né? É até um pouco difícil saber expressar bem o que eu quero dizer com isso,
né? Precisaria de mais tempo, mas é o prazer só da dopamina ou um outro tipo de prazer mais profundo que vem de uma felicidade mais estruturada e não apenas do brigadeiro, sabe? Não é a felicidade do brigadeiro, só o brigadeiro. É prazeroso também, mas você não vai criar uma vida feliz, estável, né? Uhum. Só com brigadeiros, só com a bebidinha do final de semana, só com isso. Você tem que estar em contato com algo mais profundo. E esses indicadores, o que eu acho mais interessante, para não me alongar mais, vem de algum lugar e vem dentro de cada ser humano, então a escuta interna é muito importante. E para não ficar solto, eu falei de duas regras, né? Então a primeira coisa era você observar essas métricas, cuidar dessas métricas, é algo muito simples para você encontrar o caminho da sua felicidade. Olha para as métricas, né? É uma coisa, às vezes, que fica tão complexo, a pessoa não sabe para onde ir, olha para as suas métricas. E aí, você pode ter uma outra coisa muito interessante que a gente parte dessa mesma reflexão, e eu penso assim, o que eu quero falar para os meus filhos, quando eles forem crescendo sobre isso, a outra frase seria o seguinte: no ambiente que você tiver, olha qual é a felicidade que aquele ambiente está te vendendo. Você vai saber muito sobre o ambiente, sobre as pessoas que estão ali, sobre a dinâmica daquele local. Porque a felicidade, quando você compra, você entrou ali dentro de um modelo, de uma dinâmica própria, aquele ambiente ali já está estabelecido ali, né? Então, me diga o ambiente, as métricas do ambiente, te direi quem é esse ambiente, vamos dizer assim, sabe? É isso. Tem uma coisa interessante aí que você está falando sobre métrica, que eu acho que, só vou fazer um parênteses aqui, que é o seguinte: a métrica, então nós temos 3 escolhas existenciais, conscientes ou não, que é da sobrevivente, deixa a vida me levar, a métrica deixa as coisas e o olhar dos outros me levar, que é a stagnante, e tem a potencialista, que é deixe o meu bom TRC me levar, né? Deixe o desenvolvimento do meu potencial singular produzindo bom TRC me levar. Aí o que eu digo, existe, aí eu acho que é interessante, existe aí essa métrica vale para todo mundo. Vale para a Tereza, vale para o Fábio, vale para a pessoa que está assistindo. A métrica do bom TRC, quando você faz alguma coisa, hoje eu fui fotografar de manhã. Cara, astral lá em cima, fui tomar café na padaria, estava super bem. As fotos que eu consegui tirar, etc, tal, papá. Então estava super bom. Bom TRC lá em cima. Agora, por que a Tereza, se ela sai para fotografar, de repente o bom TRC dela não sobe? Porque ela não tem. Ela não sobe no tapete de Aladim quando ela está fotografando. Ela tem um outro tapete de Aladim. Então, o tapete de Aladim não é uma métrica. O tapete de Aladim digamos assim, é o objetivo, é o que você faz para que aquela métrica seja alcançada. E cada pessoa tem, aí a gente teria que chamar isso de um outro nome, porque tem que pensar um pouco. Seria, para a gente fazer uma brincadeira boa, né? Seria a métrica e, sei lá, a réplica e a métrica, não sei. Alguma coisa que é o seguinte: o tapete de Aladim varia de cada pessoa, mas a referência sempre é a métrica do bom TRC. Né? Então, o potencialista é isso. A gente... Então, até para entender um pouquinho, quando você traz nas mentorias, né, são muito importantes aqui na escola, a gente sabe disso. Quando você traz na mentoria o bom TRC, independente da profissão, independente do que a pessoa está buscando aqui na escola, ela consegue construir, né? Ela consegue entender como que ela pode usar bem esse tapete do Aladim. Então, assim, porque isso te dá uma base, independente para onde você quer ir no seu tapete. Cada um vai querer ir para um espaço, para uma dinâmica dentro da vida social dele.
Então, assim, quando você constrói essa mentoria e, na verdade, você vai direcionando cada pessoa dentro daquilo que ele quer, para onde ele quer ir no tapete. Na verdade, é essa. A mentoria, eu acredito que é isso. Então, na verdade, a métrica, ela é a nossa base, né, que é o que você faz como mentor, nos mostra que tem uma métrica a seguir, independente para onde a gente quer que esse tapete nos leve. É mais ou menos isso? Porque eu acho que tem escalas aí, né? Uhum. Vou colocar da seguinte maneira. O objetivo final de tudo é um gerenciamento mais adequado da nossa energia. Esse é o objetivo final. O objetivo do ser humano na vida é gerenciar bem a sua própria energia. Nós somos uma usina de energia que a gente consome comida todos os dias e bebe água para manter essa energia funcionando. Uhum. Então, a energia, a qualidade da energia que você tem ao longo da tua vida, né? A qualidade da energia alta, energia baixa, energia saudável, energia positiva, energia negativa, é a grande métrica. O bom TRC é a balança da métrica da energia. Uhum. É como se o bom TRC ele é um instrumento que você coloca no seu corpo como se fosse aquele... Quando você tem aquele problema de pressão, que você tem que botar um negócio de pressão para medir a pressão ao longo do dia todo, o bom TRC é aquela coisa que você bota para medir como é que você está gerenciando a sua energia. Viver bem é gerenciar bem a energia. O bom TRC é um reloginho que você bota para você ir medindo. Que você, assim, eu estou gerenciando bem minha energia? Eu estou gerenciando bem minha energia? Tá, espera aí. Então, vamos botar isso em sensações. Está com bom humor? Estou. Está com otimismo? Estou. Está com tranquilidade? Estou. Está resiliente? Estou. Um cara deu um pisão no ônibus, tu deu um soco na cara dele ou deu um sorriso, tirou o pé? Não deu um sorriso, tirou o pé. Então, está resiliente. Né? Está criativo? Estou. Então, você tem como medir, mas, no fundo, você está gerenciando essa grande energia. Para que essa energia fique com bom TRC lá em cima, né? Aqui, olha aqui, ó, a energia aqui em cima. Para ela estar aqui em cima numa boa, né? Você precisa do quê? Você precisa fazer atividades, estar perto de pessoas, frequentar lugares que vão jogar. A frase uma das frases que eu mais gostei dessa semana que saiu foi a seguinte, do Charlie Chaplin. Se afaste de quem tira o seu sorriso e se aproxime daqueles que fazem ele nascer. E aí eu diria, isso vale para pessoas, lugares, situações. Eu aqui em Teresópolis fui aprendendo a me aproximar das pessoas que me trazem sorriso. Eu tenho aqui tinha um porteiro, a gente já falou sobre isso, né? Tinha um porteiro aqui que era todo rabugento e tem um taxista que ele é todo carinhoso. Eu me afastei do porteiro rabugento e me aproximo do taxista. Eu passo por ele, sempre tem uma sensação positiva. Então, eu tô na linha do Charlie Chaplin. Né? Eu estou na linha do Charlie Chaplin. Então, isso é o gerenciamento, é o bom gerenciamento da energia. E é isso que a gente precisa, né? Levar na vida. E quando você passa o tempo todo a ter métrica, a avaliar como é que está a sua vida, você sobe o bom TRC e, como consequência, você aumenta a sua saúde física e emocional, você aumenta a sua imunidade para doenças, para problemas, para qualquer coisa, e a coisa vai melhorando. Bom, estamos chegando no final. Falamos, então, da sala 2 do terceiro andar, e na semana que vem a gente vai falar da sala 3, da Casa do Eu, do terceiro andar.
Então, vamos falar aqui como a gente fecha, né? Bom, primeiro fazer uma avaliação. Tereza, faz uma avaliação aí da nossa conversa e aí diz aí por que o cara tem que entrar na escola. Vamos lá. Então, assim, esses momentos são enriquecedores, né, até para as pessoas que estão fora, para entender um pouquinho do que a gente discute aqui. Às vezes parece o papo meio cabeça de baixo, né? E as pessoas, mas quando você está por perto, você percebe, você faz a leitura junto com o Nepô, você vai entendendo realmente assim, que se a gente não enxergar nesse formato, a gente vai se perder, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, e esse momento nosso é um momento que a gente está junto de pessoas que não nos deixam perder intelectualmente, vamos dizer assim. Porque senão você pira. É tanta informação, e se você não se agarra em algo que é palpável, porque, queira ou não, né, por mais que pareça complexo, é palpável o que a gente fala aqui, não tem nada mais a ver, a entender de que a complexidade da população, né, e a questão da mudança da mídia e mudar a nossa forma de pensar, agir, interagir. Então, a gente tem 2 pontos essenciais. Então, estar aqui na escola é assegurar disso. E eu queria fechar aqui até com uma frase, eu nem sei falar o nome direitinho dele ainda não, Anthony Santilanges, Lang, sei lá, Vida Intelectual, e ele fala exatamente isso aí, eu acho que encaixa. E era uma frase que eu achava que era diferente, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E ele diz ao contrário não, um formato que é muito interessante para dentro dessa sala do eu que a gente está falando. Ele diz assim, me diga com o que amas, e eu te direi quem és. Então, eu acho que fundamenta tudo isso que a gente está trazendo aqui. Quais são as coisas que eu amo? Então, me conte, e eu vou descobrir quem você é. Então, eu fecho com essa frase. Vem para cá, para Bimodal, que realmente você vai se sentir muito mais seguro, independente para onde está seguindo aí sua carreira profissional, sua vontade de vida. De alguma forma, a gente vai conseguir te ajudar por aqui. Maravilha. Fábio, como é que você fecha isso aí? Como você já me apelidou de pastor, Pastor. eu já pego, apesar de eu não ser, eu conecto aqui com o que a Tereza falou, né? Só fazendo a conexão já. Tem até uma passagem da Bíblia, eu busquei aqui rapidinho, que é aquela, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, só estou fazendo referência a um livro, né? Não estou falando mais uma vez como um religioso, mas como um estudioso. E os livros antigos guardam muita sabedoria, sobretudo a Bíblia guarda bastante sabedoria, e está totalmente alinhado ao que você está trazendo aí, né, Tereza? Com essa frase que você colocou. O que eu coloco aqui para fechar, minha visão, primeira avaliação do papo, sempre maravilhoso, enriquecedor. E ainda pegando carona no que a Tereza falou, se está te parecendo isso aqui complexo, entenda que é o contrário. Tá? O que a gente está fazendo é pegar a complexidade do mercado e simplificar ela. Existe muita coisa acontecendo, como a Tereza falou, mas o que o Nepô está fazendo é mastigando os conceitos, criando conceitos que clareiam, que permitem a gente discutir sobre as coisas, pegando conceitos complexos ou poluídos, cheios de ruído, e limpando, e trazendo mais sinal do que ruído. E com isso, permite a gente se localizar e criar regras simples que vão fazer a gente ter uma vida mais plena, mais feliz, né, no sentido de felicidade que a gente veio tratando aqui nessa discussão. Então, por exemplo, apesar de parecer algo banal e simples, mas Nepô falou, se aproxime de quem te traz sorriso e se afaste daqueles que tiram seu sorriso. Cara, parece uma coisa meio até infantil, assim, se alguma pessoa for olhar, mas guarda, você olhar para isso, refletir de forma profunda e assimilar sobre isso e tornar isso uma regra é bem diferente, né? E para chegar nessas conclusões simples é preciso reflexões aí de anos que o Nepô vem fazendo aí na curadoria e a gente vem também refletindo junto com ele. E se você quer, então, conseguir
definir, criar suas próprias regras simples, mas com base em fundamentos que se aproximam um pouco mais da realidade. Então, vem para Bimodais para poder se localizar melhor, navegar melhor na vida. Maravilha. Agradecer a vocês. O zap aqui do Nepo é 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Estamos aqui tentando entender o digital e ajudar as pessoas a lidar melhor com ele. É isso. Fechando aqui o nosso Nepocast, o 5º Nepocast. O 6º vai ser abordando a sala 3 da Casa do Eu, e vamos em frente. Obrigado.